No altar, ela carregava um buquê, mas no peito, um segredo que podia destruir tudo. Entre o dever e o desejo, uma escolha proibida se formava em silêncio. Quando o coração grita mais alto que a razão, até o sim pode virar adeus. Prepare-se para uma história onde amar pode ser o maior erro ou a única salvação. O vestido branco pendia do cabide como um símbolo de perfeição, mas Isabela não conseguia enxergar beleza alguma na cena. Seu reflexo no espelho mostrava uma noiva impecável, com os cabelos cuidadosamente presos e o rosto maquiado com delicadeza. Por fora, tudo parecia no lugar. Por dentro, um caos silencioso tomava conta. O coração batia forte, não de ansiedade pelo altar, mas por tudo que ela tentava esconder, de si mesma, da família e, principalmente, de Eduardo. Eduardo era o melhor amigo de Rafael, seu noivo. Os dois se conheciam desde a infância. Tinham uma ligação fraternal, dessas que resistem ao tempo e às tempestades. E foi justamente por isso que o que aconteceu entre Isabela e Eduardo jamais poderia ter acontecido. Mas aconteceu. E uma vez que os olhos de Isabela cruzaram os de Eduardo de forma diferente, nada mais foi como antes. Tudo começou 3 meses antes do casamento, durante os preparativos. Eduardo ajudava Rafael com cada detalhe, sempre presente, sempre disposto. Isabela o via quase todos os dias, e cada encontro trazia uma tensão difícil de nomear. O modo como ele a olhava, como disfarçava a respiração quando ela passava perto. Pequenos gestos, silêncios cheios de significado. Um dia, ao entregar uma caixa de convites, seus dedos tocaram os dela. Foi rápido, mas intenso o suficiente para deixar os dois imóveis por segundos que pareceram eternos. A partir dali, o inevitável se instalou. Eles tentavam evitar encontros a sós, tentavam manter a distância. Mas a atração era como uma chama que crescia no escuro, alimentada por tudo que era proibido. Nenhum beijo havia sido trocado. Nenhuma palavra direta havia sido dita. Mas o desejo, esse já habitava entre eles, sufocando cada tentativa de fingimento. Certa noite, enquanto Rafael estava em viagem de negócios, Isabela precisou de ajuda com um problema no carro. Eduardo foi o único a atender a ligação. Quando chegou, encontrou-a nervosa, no meio da rua, sob uma leve garoa. Ele tirou o casaco e colocou em seus ombros. E naquele momento, seus olhos se encontraram novamente, mais uma vez cheios de tudo que não podiam dizer. Foi aí que ele falou pela primeira vez com clareza. Isso tá errado, mas eu não consigo parar de sentir. Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos, como quem concorda em silêncio. Nos dias seguintes, Isabela mergulhou nos preparativos, como quem tenta fugir de si. Mas quanto mais tentava ignorar, mais presente Eduardo se tornava em seus pensamentos. E talvez fosse esse o maior dilema. Ela sabia que estava prestes a unir sua vida à de um homem bom, leal, companheiro. Mas também sabia que, em algum lugar, seu coração já não lhe pertencia por completo, e então o grande dia chegou. Isabela acordou com o nascer do sol, a cidade ainda silenciosa, mas dentro dela o barulho era ensurdecedor. O celular vibrou, sobre a mesa. Era uma mensagem de Eduardo, uma frase curta, mas definitiva. Se você não quiser fazer isso, eu estarei te esperando. Ela sentiu o mundo girar. Isabela permaneceu olhando para o celular por longos minutos. A mensagem de Eduardo queimava em sua mente, como se tivesse sido escrita com fogo. Se você não quiser fazer isso, eu estarei te esperando. Era mais do que uma frase. Era uma porta entreaberta para um caminho que ela nunca teve coragem de trilhar. Mas também era uma sentença. Escolher Eduardo significava renunciar a tudo que conhecia. Sua vida, sua estabilidade, sua imagem diante da família, dos amigos e, acima de tudo, diante de Rafael. O som das batidas na porta a trouxe de volta. Era sua mãe, avisando que o cabeleireiro já havia chegado. Isabela respondeu com um
Já vou, abafado, enquanto escondia o celular no bolso do roupão. Respirou fundo. Ela precisava de tempo, mas o tempo era o que menos tinha naquele dia. Enquanto as horas corriam como um rio impiedoso, ela se via cada vez mais sufocada por decisões que pareciam grandes demais para caber em apenas um coração. No salão improvisado na sala da casa, Isabela sorria para as fotos, fingia animação para os stories das amigas, mas por dentro mal conseguia respirar. Cada segundo que passava a aproximava do altar e a afastava de Eduardo. Lembrou-se do primeiro dia em que o viu, ainda sem saber que ele era tão próximo de Rafael. Ele chegou brincando com todos, espalhando sorrisos, leve como o vento. Mas bastou um olhar mais demorado para que ela sentisse algo diferente. Uma inquietação silenciosa, algo que ela tentou sufocar desde o início. Na última prova do vestido, já com o coração em pedaços, ela percebeu que seus olhos buscavam Eduardo em todos os lugares. E quando ele apareceu, segurando um buquê que Rafael havia esquecido, a presença dele pareceu acender tudo o que ela tentava apagar. Eles se olharam por apenas 3 segundos, mas nesse intervalo ela teve certeza. Nenhum toque, nenhum abraço de Rafael a fazia se sentir daquela forma. De volta ao presente, o carro que a levava à igreja avançava lentamente pelas ruas decoradas. As pessoas nas calçadas sorriam ao vê-la, algumas acenavam. Era um conto de fadas, ao menos para quem via de fora. Mas por dentro, ela estava dilacerada. Cada metro percorrido parecia arrancar um pedaço dela. E então, como se o destino estivesse determinado a confundi-la ainda mais, o carro parou em um sinal vermelho e, ao olhar pela janela, Isabela viu Eduardo parado na calçada. Ele não dizia nada. Apenas a olhava com uma expressão que misturava dor e coragem. Em seu rosto havia mais verdade do que em todas as juras de amor que ela havia ouvido nos últimos meses. Ela segurou o vestido com força, como se precisasse de algo para não se desfazer por completo. O motorista perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, mas sua voz vacilava. Ao chegar à igreja, os padrinhos já estavam alinhados. A música começou a tocar. Seu pai estendeu o braço, sorrindo com orgulho. Ela olhou para dentro da igreja e viu Rafael, firme, esperando por ela. E então olhou para o céu. Queria um sinal, uma certeza, mas tudo o que tinha era aquele turbilhão dentro do peito e, acima de tudo, a lembrança de que Eduardo a esperava, não em frente ao altar, mas fora dali, com a promessa de um amor que não tinha garantias, apenas verdade. Os primeiros acordes do piano ecoaram pela igreja, enchendo o ambiente de uma emoção quase sufocante. Os convidados se levantaram, todos os olhares voltados para a porta principal, onde Isabela permanecia imóvel por um breve instante. O buquê tremia levemente em suas mãos. O coração batia como um tambor em guerra. À sua frente, um corredor florido. Ao fundo, Rafael a esperava, com um sorriso sincero, sem saber que tudo estava prestes a mudar. Ela deu o primeiro passo, depois outro. Cada movimento parecia automático, como se o corpo caminhasse por inércia enquanto a alma gritava por socorro. As vozes das pessoas viraram ruído. Tudo à sua volta parecia embaçado, como se não fizesse mais parte daquela realidade. Quando chegou à metade do caminho, sentiu a mão do pai pressionando suavemente seu braço. Era um gesto de apoio, mas também um pedido silencioso para continuar. Foi nesse momento que ela parou. Parou no meio da igreja, no meio de tudo, como quem finalmente escuta sua própria verdade. O silêncio que se formou entre os convidados foi imediato. Murmúrios começaram a se espalhar como faíscas em palha seca. Rafael franziu o senho, confuso, dando um passo à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Isabela não precisava explicar. Ela sabia que nenhum discurso justificaria o que estava prestes a fazer. Virou-se lentamente para o pai, sussurrou um pedido de perdão e soltou seu braço. Em seguida, olhou para Rafael e, pela primeira vez, viu naquele olhar não apenas amor,
mas também a dor que ela estava prestes a causar. Sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos, mas manteve-se firme. Aproximou-se do altar, ainda com o buquê nas mãos. E diante de todos, falou baixo, mas com firmeza: "Você não merece viver." Uma mentira. Eu não posso continuar. Antes que qualquer reação tomasse forma, Isabela se virou e começou a caminhar em direção à saída. O murmúrio se transformou em alvoroço. Algumas pessoas tentaram chamá-la, outras apenas assistiam em choque. Mas ela não parou. O ar parecia mais leve a cada passo fora da igreja. Quando atravessou a porta, a luz do fim de tarde a envolveu como um abraço de libertação. Eduardo estava ali, do outro lado da rua, de pé, como se não tivesse saído do lugar desde que a viu passar mais cedo. Quando os olhos dele se encontraram, Isabela soube que havia feito a escolha mais difícil e a mais verdadeira. Correu em direção a ele, sem pensar no que viria depois, apenas guiada pela certeza de que não poderia passar a vida se escondendo de si mesma. Eles se abraçaram em silêncio. Não era um abraço de filme, nem um final perfeito. Era real, intenso, imperfeito, como tudo o que haviam vivido até ali. Eduardo não disse nada. Apenas segurou seu rosto com delicadeza, como quem segura algo que nunca acreditou poder ter. E Isabela, pela primeira vez em meses, sorriu com o coração inteiro. Nos dias que se seguiram, vieram os julgamentos, as críticas, as conversas duras. Rafael ficou devastado. A família em choque. Muitos disseram que ela havia destruído tudo por um impulso. Mas ninguém sabia o que era carregar um amor escondido, sufocar desejos e viver uma vida que não era sua. Isabela aprendeu que a verdade tem um preço e que o amor, quando é real, exige coragem. Ela perdeu muitas coisas naquele dia, mas ganhou algo que jamais imaginou: a liberdade de viver um sentimento que, embora proibido, era o único capaz de fazê-la sentir-se viva de verdade. Às vezes, é preciso coragem para decepcionar o mundo e não trair a si mesmo. Escolher o que se sente, mesmo quando tudo parece contra, é o primeiro passo para viver com verdade. Não existe caminho fácil quando o coração está em jogo, mas existe força em cada escolha sincera. Se essa história te tocou, não pare por aqui. Assista agora outros vídeos do canal e mergulhe em novas emoções.